GB Fire Dragoneiro. Mas antes, um breve disclaimerzinho que não deu tempo de fazer até agora, mas aproveitando. O projeto original do GB Fire era meio que fazer temporadas de GB, né, diferentes ao longo do tempo, né? E a gente... A temporada de Dragoneiro é tipo uma das que retornam, né, agora. A gente fez vários programas de Dragoneiro, a gente seguiu até o final das 2 primeiras histórias, né? E agora voltamos aí, já estamos chegando na parte... essa parte 10 ou 11, já esqueci qual parte que é. Mas são várias partes já de Dragoneiro e tudo meio que pertinho uma da outra, né? O projeto original do GB Fire era estender um pouco mais essas pausas, né? Para dar espaço para outros tipos de história. Eu queria falar de Incal, eu queria falar de Druna. Mas Dragoneiro voltou e vamos ser sinceros, eu voltei porque muita gente está pedindo Dragoneiro em função da nova publicação da Panini, né? Dragoneiro Especial A Origem, né? Então, levantou muita curiosidade. Então, muita gente está curiosa para saber como é que se segue nos outros volumes, né? Então, essa segunda temporada aí de Dragoneiro remete claramente a essa nova publicação da Panini que fez um barulhinho aí na Gibisfera. Mas dito isso, então, a gente já tem um porquê. Vocês estão vindo, né, de novo Dragoneiro, mas e se bem que é um dos quadros mais aclamados aqui do GB Fire. Muita gente gostou já da primeira temporada e já pedia antes da publicação da Panini, né? Então, o que é legal, né? É um projeto aí que a galera tem gostado bastante, principalmente do primeiro episódio, onde eu dou um disclaimer da publicação em si, né? E não das pequenas histórias. Então, é um episódio até hoje muito bem ouvido, sabe? Mas, para aqueles que continuaram aí na minha jornada, número a número de Dragoneiro, né? Vamos continuar, então, mais um pouquinho aí. E eu aproveito, né, para fazer esse disclaimer nesse review aqui do Dragoneiro 10. Por quê, minha gente? Aqui vai ser um pouco mais complicado. Vamos lá. Um pequeno resuminho de tudo que aconteceu. Primeiro tivemos a primeira história, onde o Ian bebeu seu sangue de dragão. Depois tivemos uma história grande que a gente pode chamar da Torre Negra ou a Senhora Negra, né? Foram dos Dragoneiros 1 a 4. E depois disso a gente ficou em mini arcos, pequenas historinhas, né? Que nada tinha a ver uma com a outra, mas mesmo assim era um pequeno adendo no universo de Arondar. Então, vocês podem notar que Dragoneiro não se preocupa em contar uma história central. Talvez a única história central aqui, minha gente, é essa parada do sangue do dragão do Ian. Que ele bebeu o sangue do dragão, então ele começa a ter as percepções mais aguçadas, ele vê que tinha um ímpeto ali do Luresindo, né, em função dele fazer aquela missão, dele se tornar algo maior, né, como se fosse um plano do destino. Então essa linha, ela continua, ela perpetua, ela vai com a gente até o final da história, né? E tem vezes que ela é assim um Deus Ex Machina para resolver a história. Por exemplo, contra o elfo negro Zephyr, né? Ele só conseguiu bater nele por causa que ele tinha esse sangue de dragão, né? E tem outras histórias que servem pra porra nenhuma, né? Tipo, o Ian cai numas armadilhas e sangue de dragão é o cu da cachorra, né? Foda-se, ele vai morrer, mas ainda bem que ele tem amigos. Então vai seguindo nessa toada, né? Não é um mangá onde a gente tem certeza que o Ian vai ser o rei dos piratas. A gente tem certeza que o Ian não vai ser o Hokage, sabe? A gente não tem um plot, self-driven plot
que vai ir até um final dos tempos, assim. Então a gente não sabe como essa história termina e não tem nenhuma prospecção disso. Nos primeiros episódios eu usava bastante o termo jeito Bonelli de se contar história, porque Bonelli é muito assim, né? São histórias autocontidas, né? Centradas no próprio volume, né? Ela começa e termina no próprio volume. Júlia começou assim até hoje, né? A Júlia investigando alguma coisa. E é uma série tão longeva quanto, muito mais longeva que Dragoneiro, né? E tá nessa toada. É claro que a cronologia ela permanece. Por exemplo, se a Júlia perdesse um braço, nos outros volumes ela não estaria com esse braço. No Tex, quando ele perde a mulher dele nunca mais retorna. E ele lembra da mulher que ele perdeu, que era a Índia lá, né? Que ele virou chefe e tal. Então, a Bonelli tem essa parada de uma cronologia não pesada, de um lore não pesado. Acho que dá pra descrever assim, sabe? Ela tem uma cronologia, mas ela não influi muito no que você tá lendo. Dragoneiro, em especial, é um pouco mais diferente. Mas isso a gente vai discutir quando eu terminar esse review desse volume 10, para vocês terem uma noção que as mudanças de Dragoneiro são um pouco mais complicadas do que do restante do universo de Bonelli, tá? Então a gente começa com o Ian fazendo uma missão lá na Terra dos Dragões. Para quem não lembra, a Terra dos Dragões era aquela terra da primeira missão, onde teve um dragão revivido de forma zumbi lá por causa do mago negro Jardaras lá, né? E o Ian bebeu o sangue dele e ele tá fazendo uma missão aqui. Mas agora ele tá meio que fazendo uma averiguação ali dos Algentes, né? Os caminhantes brancos de Arondar. E não deu outro. Os Algentes pegaram, né? Observaram ele e falaram, pô, vamos pegar esse pau no cu. Então começa um pega-pega que o Ian tem que correr de volta pra muralha com toda velocidade. Ele perde a montaria, perde os amigos que estão com ele e ele sozinho é salvo. Nessa hora, o Ian, né, em coma por causa dos ferimentos, começa a sonhar com dragões, com o dragão que conversa com ele. Mais uma vez, né, provando essa conexão com o mundo dos dragões. Ele tem esses sonhos porque está na Terra dos Dragões, né? Aqui, quando ele acorda, a galera da muralha começa a fazer uns burburinhos, tipo, olha, o cara voltou sozinho de novo. Isso, minha gente, é uma coisa que aconteceu no passado do Ian, que ele era um incursor, então ele foi mandado uma missão além da muralha e todo mundo na missão dele foi morto e ele só voltou com a sua irmã, a Zara, né, desacordada em seus braços e ele tava com aquele ferimento no olho que perpetua até hoje. E daí os caras começam a burburinho, tipo, quando o cara vai fazer missão ele volta sozinho, hein? Então de olho aí, esse cara é meio estranho. Tanto que naquela época ele foi quase julgado sobre o termo de traição, né? E gente, mais uma vez, cronologia é um pouquinho importante, mais Dragoneiro, né? Isso aqui é meio que contado ao longo das histórias. Não tem uma história que conta o que se passou na Além da Muralha quando o Ian salvou a Zara. A gente tem pequenos flashbacks do terror que ele passou, do terror que ele teve que passar para salvar apenas a Zara, né? Mas a gente vai conversar mais, né, dessa missão mais além, tá? Porque eu fui buscar as edições italianas porque eu não me aguentava de curiosidade, fui ler o que aconteceu. Mas, enfim, eu não vou dar spoiler pra ninguém, mas isso é uma linha que vai se desenvolvendo ao longo dos volumes, né? De novo, jeito Bonelli de se contar história. Conta primeiro a história que está acontecendo no volume, depois você se preocupa se tiver alguma história no background, né? Mas tá tendo esse burburinho, né? O galera falando, esse Capitão Ian é um pau no cu e tal. Eu acho que a gente não falou muito dessa ex-profissão do Ian, que é incursor. O incursor
assim como os batedores, eles são coligados ao corpo militar de Erondar. No caso, o exército vai onde tem que paulear, né? Os batedores vão aonde tem que se investigar, e os incursores são aqueles, vamos chamar de SWAT do militar de Erondar. Então, quando eles têm que infiltrar, vencer grandes distâncias para chegar no objetivo, eis que eles chamam os incursores. O Ian era um incursor, né? E ele foi mandado além da muralha junto com a irmã dele, junto com outros soldados, né? E deu tudo errado, e é por isso que ele perdeu essa posição de incursor. E hoje ele é um batedor, que a gente adora tanto essa parada. No problema aqui, ele teve que ser mandado de volta além da muralha, porque um Lurezindo sumiu. Ele tinha que investigar aquele lugar onde aconteceu a Batalha do Dragão. Lembra? Onde eles plantaram a plantinha lá, e daí fez o novo selo, revigorou o selo para os demônios não passarem para esse plano. Eles só tinham que ir lá averiguar e retornar, mas eles nunca retornaram. Então eles falaram, vamos mandar um dos batedores para ver o que está acontecendo, se esse Lorenzinho está morto, se aconteceu alguma coisa. Então o Ian não conseguiu avançar, porque os Algentes, eles estão cercando uma área, que é chamado de A Fossa dos Farns, né? Que é o subtítulo desse volume, A Fossa dos Farns. E ele fala assim, dá a impressão que os caras estão guardando alguma coisa. Inclusive, os caminhantes brancos, né, os Algentes, eles são burros, eles não fazem manobra militar, mas por alguma coisa eles estão circulando essa área aqui, e talvez o Lorezinho está lá no meio. Dito isso, eles falam assim, o que a gente faz? Vamos falar com outro Lorezindo. Daí tem até um invocamento com um pentagrama no chão. Eu pus aqui na pauta, né, o Skype de Erondar, porque aparece a imagem do Alben e ele tava comendo na hora, assim. Então ele é meio que pego de calças arriadas. Passado o desconforto, ele fala assim, eu acho que você pode rastrear ele com esse troço aqui que eu vou te mandar e tal, e você vai descobrir que ele tá vivo. Então é isso que eles vão fazer, uma nova missão. Dessa vez o Orc aqui vai junto com o Ian, né? Eles vão levar mais alguns dos patrulheiros para ajeitar essa missão e tal, né? E mais barulhinho, porque os caras vão levar mais soldado para ser morto, né? O Ian vai ficando mais irritado com isso. Mas passado isso, eles vão fazendo a missãozinha, chegam lá, montam um lugar para eles conseguirem voltar e vão entrar nas fossas dos Farns, né? Farns são esses, assim, como é que fala? Paquidermes do mundo ali do além da muralha. E eles têm 4 pernas, muito chifrudo, peludo, assim, e essa forma é onde eles vão para morrer, porque eles estão muito velhos, eles chegam ali e pulam, né? Faz um suicídio para não morrer de velhice. E ali dentro, né, eles entram e eles veem o que acontece. Aparece vermes que são atraídos pelo sangue dos Farns que caem e vão comendo a carne dos Farns ali. Então virou não uma fossa de Farns, mas sim um ninho de vermes malditos, assim por assim dizer. Então lá eles estão fugindo desses vermes. Eles são salvos por uma pessoa encapuzada que usa sal para, né, ludibriar, né, esses vermes, que aparentemente é a fraqueza dos vermes, esse sal. Então eles seguem essa pessoa e eles descobrem que é uma monja. Lembra da monja? A mãe protetora dos Lorezindos? A gente já viu uma delas na primeira missão, onde tinha a Hecuba, né? Que o mago foi até lá, no mosquete deles, e daí ele recrutou ela e ela tinha que ficar com ele até o final da vida dela e dar a vida por ele salvar o Lorezindo, blá blá blá. Só que no final ela levou uma lançada dos Algentes e morreu, né, naquela missão, e a gente nunca mais viu a Hecuba. E aqui tem essa outra moça, ela tem uma proteção na cara, assim, como se tivesse perdido o nariz em alguma coisa, né? Ela é ligeiramente diferente, ela tem os olhos um pouquinho puxados,
como se fosse uma chinesa ou outra etnia oriental. E daqui a gente já começa a ver movimentos estranhos juntos com Algentes, porque os Algentes tem uma pessoa que está cavalgando tipo um dinossauro, assim, um Velociraptor. E ela saca, né, os equipamentos ali do Ian que eles deixaram para trás. Então tem uma coisa muito estranha acontecendo mesmo. Então aqui a gente vai parar por aqui, onde o Ian então realmente encontra essa galera que estava perdida. Eles estão ali sitiados, né, nessa caverna. É uma caverna de sal e tal. E o Lurezinho tá lá. Ele é barbudão e tal, tem uma tatuagem na cara que nem o nosso Alben, né? E ele é protegido por essa monja, a Sheda. Mas a gente vai parar por aqui. É a primeira vez que a gente vai dividir um volume no meio, sim. Mas tem uma boa justificativa e eu falo mais disso com vocês no próximo capítulo deste humilde podcast, com o Ian e o Gamor meio que sitiados junto com o mago, né, nessa caverna, tá? Então a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, compartilhem, comentem e vamos lá. Dragoneiro não para e a gente não vai parar também. Falou!